Eu tenho um bom histórico para encontrar pessoas desaparecidas. Na maioria das vezes, elas se desviam do caminho ou então escorregam em algum penhasco e aí elas não conseguem voltar para o caminho. Eu trabalho no serviço de busca e resgate florestal e eu vi algumas coisas durante esses anos que eu acho que vão interessar vocês. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Search and Rescue Woods, ou Busca e Salvamento no Bosque, é a nossa creepypasta de hoje. Ela é dividida em 8 partes e foi escrita pelo Carrie Hammond. E ela foi postada no Reddit. Dá pra ver que a gente gosta bastante de Reddit nesse canal. Essa creepypasta inspirou a 3ª temporada de Channel Zero, chama Butcher's Block. E a gente já falou sobre essa série aqui em outras creepypastas que a gente contou. A gente já contou a Casa Sem Fim, que inspirou a 2ª temporada de Channel Zero. Se você ainda não assistiu as outras creepypastas, corre pra assistir, a gente vai deixar no final do vídeo pra vocês. Essa creepypasta é um pouco diferente porque a história dela não é linear, que nem a maioria das que a gente traz aqui. São vários relatos de uma pessoa que trabalha no serviço de salvamento no meio de uma floresta. E as histórias acontecem, minha gente, no meio de uma floresta. Por isso que a gente tá aqui hoje, no meio desse matagal. Gostasse? É lindo, né, gente? Orgulho da minha cidade, esse museu maravilhoso. Estamos aqui e vamos pra história. Pessoas que se perdem na floresta, quando elas escutam o famoso "fica onde você está", geralmente elas obedecem e aí a gente consegue encontrar elas. Mas teve 2 casos em que isso não aconteceu. E esses casos, os 2, assim, me incomodam demais. E eu uso eles para me inspirar, para eu pesquisar mais sobre os casos de desaparecimento que eu acabo tendo que trabalhar. O primeiro caso é de um garotinho. Ele estava colhendo fruta com os pais. O garotinho e a irmã dele estavam no bosque colhendo frutas, brincando, até que seus pais perderam eles de vista por alguns instantes e eles acabaram se afastando e eles desapareceram. Os pais deles procuraram eles, né, em volta ali e quando eles não encontraram, chamaram a gente para fazer essas buscas mais minuciosamente. A gente encontrou a garotinha, assim, muito rápido mesmo. E quando a gente perguntou pra ela onde que o irmão dela tava, ela respondeu que o homem-urso levou ela. Ela disse que esse homem-urso ofereceu algumas frutas pra ela e pediu pra ela ficar quietinha porque ele queria brincar um pouquinho com o irmão dela. A última vez que ela tinha visto o irmão, ele tava nos ombros do homem-urso e ele parecia estar muito calmo. A primeira coisa que a gente pensou, gente, foi sequestro, né? Pegaram essa criança e levaram para algum lugar. Só que a gente não encontrou vestígio nenhum de outra pessoa ali no bosque. A garotinha também insistia que esse não era um homem normal. Na verdade, era muito mais alto e tinha a pele coberta de pelos. E o rosto dele era muito esquisito. Ela disse que ele realmente parecia um urso. A gente não achou ele no mesmo dia. Na verdade, a gente continuou procurando esse menino por meses. E esse foi o caso mais longo que eu peguei, se eu não me engano. E a gente não encontrou nada desse menino. Nenhum vestígio dele. Um outro caso era de uma menina que estava com a mãe e com o avô. A mãe dela disse pra gente que ela resolveu subir numa árvore pra ela conseguir ter uma visão melhor ali da floresta, sabe? Pra ela ver tudo. Só que depois que ela subiu nessa árvore, ela nunca mais voltou. Eles ficaram esperando na base da árvore por horas, e ela não descia. E eles estavam gritando o nome dela até que eles resolveram pedir por ajuda. Mais uma vez a gente ficou procurando por dias, meses e nenhum vestígio da menina. E a gente não sabe o que aconteceu, porque a mãe e o avô dessa menina falam que ela não desceu da árvore. Um caso particularmente triste foi o caso de uma recuperação de corpo de uma criança. Uma menininha de 9 anos estava andando e acabou escorregando no barranco. Ela acabou empalada numa árvore morta que estava lá embaixo. Foi um acidente completamente bizarro e eu nunca vou esquecer o som que a mãe dela fez quando a gente contou pra ela o que tinha acontecido. Era como se tudo estivesse desmoronando ao redor dela, como se uma parte dela tivesse morrido com a filha. Eu ouvi de um outro oficial que trabalhava na floresta também, que algumas semanas depois ela acabou tirando a própria vida. Ela não conseguiu viver sem a presença da filha dela. Eu me juntei com outro guarda florestal pra gente investigar sobre alguns relatos de urso que tava aparecendo naquela área. A gente tava procurando por um cara que ele tinha
ido fazer uma escalada, só que ele não voltou no tempo certo em que ele deveria ter voltado. Então acabou que eu e o outro oficial, a gente teve que fazer uma escalada dificílima pra gente tentar encontrar ele onde a gente imaginava que ele estivesse. A gente acabou encontrando ele. Ele estava dentro de uma fenda com a perna quebrada. Olha, não foi agradável. Ele estava lá há quase 2 dias e a perna dele estava obviamente infectada. Depois de um tempo, a gente conseguiu colocar ele num helicóptero e o piloto falou pra gente que ele estava inconsolável. Ele falava repetidamente que ele estava indo muito bem na escalada dele, que estava tudo tranquilo, até que ele chegou lá em cima e tinha um homem lá. Esse homem não estava com equipamento nenhum de esqui, de escalada também. Ele estava usando só uma parca e uma calça de esqui. Ele foi andando em direção a esse homem e quando ele chegou lá perto, esse homem virou e ele não tinha rosto. O rapaz ficou bastante assustado e foi tentar sair da montanha mais rápido que ele conseguia. Só que aí, por conta disso, ele acabou escorregando e caiu na fenda. Ele disse que conseguia ouvir os gritos desse homem a noite inteira. E eles diziam que eram barulhos horríveis. Eu fiquei bastante incomodada com isso. E eu fico muito feliz de não estar lá naquele momento. Uma das coisas mais assustadoras que eu já presenciei foi procurar e encontrar uma menina que tinha se separado do grupo dela de caminhada. A gente ficou andando tarde da noite, assim, procurando ela, porque a gente estava usando os cachorros para poder sentir o cheiro dela. Até que finalmente a gente encontrou essa menina e ela estava enrolada num tronco, ela estava sentindo falta do sapato, da mochila dela e ela estava obviamente em choque. Ela não tinha ferimento nenhum pelo corpo e aí a gente conseguiu ir caminhando com ela até a nossa base. Ao longo do caminho, ela toda hora estava perguntando por que aquele homem enorme, de olhos negros, estava seguindo a gente. A gente olhou para trás e não conseguiu ver ninguém, sabe? Então a gente pensou assim, é por conta do choque, ela deve estar abalada ainda. Só que quanto mais perto a gente chegava da nossa base, mais agitada ela ficava. Ela ficava pedindo pra gente pedir pra esse homem parar de fazer caretas pra ela. A certa altura do caminho, ela simplesmente parou, olhou pra trás e começou a gritar com esse suposto homem que estava seguindo a gente. Ela começou a gritar falando que ela não ia com ele, que também não ia entregar a gente pra ele. A gente conseguiu fazer ela voltar a andar, né, caminhar com a gente pra base. Só que a partir daí a gente começou a ouvir uns barulhos horríveis ao nosso redor, o tempo inteiro. Era quase como uma tosse, só que mais rítmica e muito mais profunda. Mas ao mesmo tempo era quase como um inseto. Eu não sei muito como descrever pra vocês esse som. Quando a gente chegou na nossa base, essa mulher tava com os olhos muito arregalados. Aí ela colocou a mão no meu ombro e disse pra mim: ele disse pra você acelerar, porque ele não gosta nem um pouco dessa cicatriz que você tem aí no seu pescoço. E eu realmente tenho uma cicatriz, mas ela fica aqui, geralmente fica escondida, sabe, no colarinho. Então eu não sei como essa mulher conseguiu ver a minha cicatriz. Na mesma hora que ela disse isso, gente, eu ouvi aquela tosse de novo no meu ouvido. Eu quase saí do meu corpo. A minha alma quase foi embora. Mas naquele momento eu não queria mostrar pra aquela mulher que eu fiquei assustada. Senão eu ia acabar deixando ela pior. Mas eu vou te falar que naquele dia eu fiquei muito feliz quando chegou a minha hora de ir embora. Essa é a última história que eu vou contar e é provavelmente a mais estranha que eu tenho pra contar pra vocês hoje. Agora, eu não sei se isso acontece em todas as unidades de busca e resgate florestal, mas na minha unidade isso é bem falado, assim, a gente encontra regularmente. Você pode até perguntar isso pra outros oficiais, né? Mas eles não vão te falar nada, vão tentar desconversar. Isso porque os nossos superiores falaram pra gente não falar com ninguém sobre isso. E a essa altura do campeonato a gente já tá até acostumado, sabe? A gente nem estranha mais. Quase sempre quando a gente se distancia um pouco mais da nossa base, em algum momento a gente vai encontrar uma escada no meio da floresta. É quase como se você pegasse uma escada da sua casa, cortasse apenas a escada e colocasse no meio da floresta. Eu perguntei para alguns oficiais quando eu vi essa escada pela primeira vez, porque era uma escada aleatória no meio da floresta, e eles falaram para eu não me preocupar muito com isso, não me importar muito, que era normal. Todos os oficiais que eu perguntava sobre isso me respondiam a mesma coisa. Eu, sinceramente, queria dar uma olhadinha nessas escadas, dar uma subidinha, ver ali o que tem em cima, mas olha,
Todas as vezes que eu mencionei isso para algum oficial, olha, a resposta era enfática para eu me afastar dessas escadas, para eu nunca subir, para eu não nem pensar em fazer isso. Hoje em dia, eu passo por essas escadas e eu ignoro, porque acontece com tanta frequência que realmente, para mim, virou normal. Tem muitas outras histórias dessas que eu posso contar para vocês, se vocês quiserem ouvir. Então fica por aqui que eu vou contar mais. Ah, e se vocês tiverem teorias, se já tiverem visto alguma dessas escadas, por favor, me conta porque eu tô muito curiosa.